Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Anderson da Z3D Print e hoje eu venho trazer para vocês a função passar ferro do Prusa Slicer, mais conhecida como ironing. Para quem gostar do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações em primeira mão. Essa função ela alisa as superfícies planas superiores à medida que o bico quente viaja sobre a camada recém-impressa. O bocal ele também extrusa uma pequena quantidade de filamentos para preencher quaisquer lacunas na superfície superior. Eu vou mostrar para vocês na prática algumas maneiras de utilizar essa função. Vamos então abrir o Prusa Slicer. Com o Prusa Slicer aberto, eu vou inserir uma peça que eu criei especialmente para esse tutorial. Essa peça aqui é basicamente um retângulo com um texto em 3D. Eu vou fatiar agora. Vamos configurar o ironing, habilitar a ferramenta, indo em configuração de impressão. Agora em preenchimento. E temos aqui a ferramenta passar ferro. Vamos ativar. E aqui podemos ver as opções dentro da ferramenta passar ferro. Aqui, tipo de passar ferro, podemos fazer em todas as superfícies de topo, apenas na superfície superior ou todas as superfícies sólidas. E aqui temos o fluxo, que ele vem por padrão em 15%, e o espaçamento entre passagem a ferro, que é de 0,1. Também temos uma outra opção que é dentro de velocidade, que é a velocidade de passar ferro. Vamos observar, clicando aqui em velocidade, e aqui em passar ferro temos a opção de velocidade, que está configurada por padrão em 15 milímetros por segundo. Vamos agora voltar na aba preenchimento, verificar se está habilitado aqui a ferramenta e agora vamos na bandeja de impressão. Vamos fatiar e aqui podemos ver que a ferramenta passar ferro ela já está ativada. Aqui na legenda, se clicarmos em cima de passar ferro, ela vai ocultar, aí clicando de novo, ela vai voltar a aparecer. Então podemos ver que temos a ferramenta habilitada para todas as superfícies de topo, aqui no retângulo e aqui no texto. Agora vamos utilizar a outra configuração, lá em configuração de impressão. Vamos aqui habilitar apenas para a superfície superior. Vamos voltar lá na bandeja de impressão e fatiar. Agora temos a ferramenta habilitada apenas na superfície superior e podemos verificar que ela está somente no texto. Agora eu vou mostrar para vocês várias maneiras de utilizar o ironing. A primeira, eu vou aqui na vista de editor e eu vou copiar essa peça e colar. Eu vou ter duas peças na mesa de impressão. Eu vou fatiar e vamos observar que o ironing ele está habilitado nas duas peças. E qualquer peça que eu colocar na mesa, ele também vai estar habilitado. Se eu quiser habilitar o ironing em apenas uma peça, eu vou fazer o seguinte. Eu vou em configuração de impressão. Eu vou desabilitar a ferramenta aqui em preenchimento. Vamos voltar lá na bandeja de impressão. Vamos na vista do editor.
selecionar a peça que eu quero habilitar o ironing. Eu vou até fatiar para a gente ver que não possui mais o ironing habilitado aqui. Vamos lá na vista do editor, vou selecionar a peça. Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima da peça selecionada. Eu vou adicionar configuração e aqui passar ferro. Eu vou habilitar aqui essas opções e clicar OK. Eu posso ver que a peça que eu selecionei e habilitei a ferramenta, ela atrela a ferramenta passar ferro somente a ela, somente a essa peça. Aí eu clico aqui, venho e habilito aqui embaixo ativar passar ferro. Seleciono a opção que eu vou querer, se é em todas as superfícies de topo, se é apenas na superfície superior. Eu vou deixar marcado aqui todas as superfícies e vou fatiar. Observamos que agora ele ativou o iron apenas na peça que habilitamos a função. Agora, se eu quiser habilitar, por exemplo, eu vou inserir outra peça na mesa de impressão. Eu vou aqui em vista do editor. Eu vou deletar as duas peças. E eu vou inserir uma outra peça que eu também preparei para esse tutorial. Por exemplo, eu tenho essa peça aqui e eu quero habilitar o iron apenas nessa parte mais baixa aqui da peça. Aí eu vou fatiar. Eu vejo que eu não tenho o iron habilitado. Aí eu vou aqui na vista do editor. Eu vou clicar com o botão direito em cima da peça selecionada. Eu vou aqui adicionar um modificador. Como a forma dessa parte que eu quero habilitar o iron tem uma forma, a forma de um cubo, eu vou colocar o modificador caixa. Ele vai ficar, esse modificador, da feita que eu coloco ele na peça, ele vai ficar atrelado à minha peça. Se eu selecionar a peça e mover, ele vai junto. Então eu vou selecionar apenas nele e vou mover aqui na área que eu quero habilitar o iron. Se ele estiver menor, eu posso usar a ferramenta escala para escalar no tamanho que eu quero. Agora, com o modificador selecionado, eu vou clicar com o botão direito, adicionar configuração, passar ferro. Vou habilitar as opções, clicar OK. E aqui, na lateral, eu vou ativar passar ferro. E vou fatiar. Agora eu tenho apenas essa parte do objeto com a função passar ferro habilitada. Até pegou um pouco aqui essa parte que eu não recomendo você utilizar a ferramenta passar ferro para superfícies que não estão com o mesmo alinhamento da mesa de impressão. Eu vou falar sobre isso depois. Então, o que a gente pode fazer é arrastar ela para ela não pegar essa superfície que está inclinada. Apesar dela ser uma superfície plana, não é recomendado utilizar o ironing nessa superfície. E depois que eu tenho nesse modificador habilitada a função ironing, inclusive eu posso mover para onde eu quiser. Se eu quiser pegar só a metade aqui dessa peça, eu vou arrastar e vou fatiar
que ele vai utilizar o ironing apenas nessa parte aqui, está onde existe a interseção com o modificador. Agora eu também tenho mais uma opção para mostrar para vocês. Eu vou deletar aqui o modificador. Eu vou selecionar a peça e eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou aqui, modificador de intervalo de altura. O que esse modificador vai fazer? Ele vai habilitar o ironing em um intervalo de altura que eu determinar. Eu vou aqui ao lado, seleciono essa opção e aqui embaixo eu tenho as opções dessa ferramenta de intervalo. Começa na altura 0 e para na altura 2 com a altura de camada em 0,2. Se eu quiser pegar, habilitar o iron apenas nessa superfície aqui mais baixa, eu vou ter que fatiar a peça, verificar aqui na lateral, movendo aqui essa barra, qual é a altura que se encontra essa superfície. Aqui ele mostra que essa superfície de topo ela se encontra na altura de camada 4 milímetros. Então agora eu vou selecionar aqui o intervalo, eu vou colocar aqui, começa na altura 0 e vai até a altura 4. Eu vou clicar aqui nessa engrenagem com o botão esquerdo do mouse, adicionar configuração. Não vai aparecer aí na tela para vocês, mas aí vocês clicam em passar ferro. Aí vamos habilitar as informações aqui, ok, e ativar aqui embaixo passar ferro e vamos fatiar a peça. Opa. Agora vamos novamente mostrar a peça por inteiro e observar que ela ativou no intervalo de altura pré-definido. Aquela função que mostra aqui de passar ferro todas as superfícies sólidas, eu vou habilitar, eu vou fatiar. Ela é indicada quando vamos trabalhar com filamentos transparentes, porque ela remove as linhas de impressão e dá mais transparência aos nossos objetos. Agora, vamos voltar lá em configuração de impressão. Eu vou começar com as dicas, né? As dicas que são a parte mais importante do tutorial. Quando habilitamos a ferramenta passar ferro, temos essas opções, né? Então, essa ferramenta de passar ferro, ela é muito sensível à calibração da extrusora. Então, calibrar é uma questão de tentativa e erro. O que pode funcionar para mim, pode não funcionar para você. Então, eu vou mostrar aqui qual é a configuração que eu trabalho e eu obtenho ótimos resultados. No fluxo aqui, eu utilizo 18%. E em espaçamento entre passagens, eu utilizo 0,12, tá? E lá em velocidade, eu deixo 15 milímetros por segundo também. Eu vou mostrar para vocês agora uma peça que eu
que eu imprimi, que foi justamente essa peça que se encontra, que eu fiz o tutorial, para vocês observarem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a peça. A peça é essa aqui. Eu imprimi uma parte dela só, para ficar a outra. Eu acho que dá para ver. A parte até o P eu deixei desabilitado a função ironing e a outra parte com essa função ativada. Pode ver que a peça ela fica bem lisinha, não aparecem nem as linhas de impressão. Então é essa configuração que eu acabei de falar para vocês que eu utilizo aqui nas minhas impressoras. Então, gente, esse era o tutorial que eu queria passar para vocês. Eu espero ter ajudado. Eu espero que vocês consigam alcançar ótimos resultados. E até a próxima aula. Valeu, gente!